Ministração. Shabbat Shalom. Parashá Ha'azino, uma porção bem curtinha, apenas um capítulo, capítulo 32 do livro de Devarim, do livro de Deuteronômio, o quinto livro da Torá, a penúltima porção do nosso ciclo. E a porção dos profetas está lá no escrito no segundo livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 22 também, todo o capítulo 22. E a porção dos apóstolos que eu achei que tinha a ver com essa parashá, que eu achei que foi um link assim muito, muito forte, são os 2 capítulos do livro da carta de Saulo de Tarso aos Romanos, o capítulo 10 e o capítulo 11 do livro de Romanos. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho a carta de Saulo aos Romanos, no capítulo 10 e o capítulo 11, focando no que ele quis dizer, interpretando ali o que eu acredito que ele quis dizer, que na minha visão tem tudo a ver com a porção de hoje, tá? Então eu coloquei aí no slide para vocês o primeiro verso, né, da porção Ha'azino, um dos primeiros versos que chamaram muito a minha atenção e que, para mim, tá tudo ligado em cima dessa palavrinha aí que eu grifei para vocês, né? O verso está escrito o seguinte: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fidelidade, né? Algumas versões traduziram como Deus é verdade, mas tudo nesse sentido. E não há nele injustiça, justo e reto é. Devarim 2:4. Eu grifei para vocês aí a palavra, né, que foi traduzida como fidelidade ou como verdade, dependendo da sua tradução, e coloquei embaixo a palavra que está escrita em hebraico, que é emuná. Emuná é que traz essa ideia de fidelidade, essa ideia de ser fiel, de ser verdadeiro, né? E nesse mesmo slide eu coloquei para vocês outro verso que tem a mesma palavra, né, a mesma variante da palavra com o mesmo sentido, né, que é o verso 20 do mesmo capítulo, né, capítulo 32, versículo 20, diz o seguinte: Esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são gerações perversas, filhos em que não há lealdade, né, a palavra lealdade. Aí eu coloquei a palavra em hebraico também para vocês, que é emun. Emun tem a mesma coisa a ver com a palavra de cima, que é emuná, né? Mesma raiz. E que é a mesma raiz da palavra amém também, né? Que estão todas no mesmo sentido, o sentido de fidelidade, o sentido de confiança, né? E no próximo slide, eu falo, essa pilha desse controle aqui às vezes não funciona. No próximo slide, eu falo um pouquinho sobre essa questão do amém, sobre essa questão da emuná, da fé, né? Eu falei para vocês aí, a demonstração de fé nas escrituras hebraicas é acreditar em algo e viver esse algo. Nossas atitudes, nossas obras devem ratificar essa nossa crença, né? Um pouco diferente do que acreditam os gentios, né? As nações, em relação à fé, né? Para os gentios, fé é apenas você acreditar em alguma coisa, né? Mas nas escrituras hebraicas, fé é você, além de você acreditar, você demonstrar com as suas obras que você acredita naquilo. É você viver todo dia com os seus atos ratificando a sua crença. Às vezes quando uma vez um colega meu, né, a gente discutindo teologia, e ele pediu para eu explicar como é que é isso, né? Como é que é você demonstrar com os seus atos a sua crença. Aí eu lembro que ele estava com um copo de Coca-Cola na mão. Eu falei assim para ele: você acredita que Coca-Cola faz mal?
Aí ele fez assim, acredita, tem um bocado de coisa aqui que não é saudável. Aí eu fiz assim, por que você toma então? Seus atos contrariam a sua crença, né? Porque se seus atos fossem de acordo com a sua crença, você não tomaria. É uma coisa que faz mal a você, é uma coisa que provavelmente você não quer ficar mal, você não quer morrer, não quer ficar doente. Então, quando você acredita nisso e você age conforme a sua crença, você não vai tomar, você não vai comprar, né? Um exemplo simples para você entender. Então, a fé nas escrituras hebraicas, a fé na Bíblia, é uma fé que você vive de acordo com o que você acredita. Todos os seus atos, todas as suas obras corroboram para isso. Então, para nós, não é só acreditar, porque às vezes só acreditar é muito vago, né, Ed? Só acreditar pode ser da boca para fora. Sim, sim. É uma coisa que a fé, Ed está falando que fé não é uma coisa abstrata, é uma coisa que se vê, né? É uma coisa que começa no nosso intelecto, começa no nosso coração, mas pode ser comprovada através das nossas ações, né? E tem tudo a ver com a palavra amém, eu vou chegar nisso aí. Aí depois eu falei para vocês aqui, né, no próprio slide eu falei para vocês, quando dizemos amém, né, ao término de alguma bênção, ou ao término de alguma oração, essa palavra é carregada de sentido, né? Por quê? Porque devemos ter plena confiança naquilo que estamos recitando, naquilo que estamos afirmando. E devemos viver de acordo com aquilo que estamos recitando ou com aquilo que estamos pedindo ao Eterno. Não são simplesmente palavras ao vento, né? A gente está fazendo uma oração ou está recitando uma bênção e além da nossa palavra confessar aquilo ali, nossos atos têm que confessar aquilo ali. Nossa vida tem que viver de acordo com aquilo. Aí eu até coloquei para vocês aqui, né? Só assim seremos considerados justos perante o Eterno. Só se a gente praticar aquilo que diz que pratica, né? A gente pode ser considerado justo perante o Eterno. E baseado nisso, baseado nessa justiça, né? Nesse link com a palavra amém, com a palavra emuná, com a palavra amém, nessa ideia de praticar o que se diz ou praticar o que se acredita, né? O que se acha que acredita, né? Porque você só comprova que você acredita realmente quando você vive de acordo com a sua crença. David falou. David ele recita também no cântico dele, né? Exatamente isso. E isso está na Haftarah de hoje. O verso 2 Samuel capítulo 22, versículo 21 ao versículo 25. Davi fala o seguinte, vamos ler juntos, né? Davi fala o seguinte: recompensou-me o Eterno conforme a minha justiça. Né? Davi fala das obras que fez. Conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Aí Davi continua: porque guardei os caminhos do Eterno. Aí está grifado aí algumas coisas que eu quero que você preste atenção, que são palavras-chave nesse texto. E não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim. Ele mais uma vez foca essa ideia das obras dele estarem de acordo com a justiça do Eterno. E de seus estatutos não me desviei, porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. Ou seja, guardei-me de fazer o que eu queria fazer, guardei-me da ausência de lei, né? Eu segui um padrão de regras que foi a lei do Eterno. E me retribuiu o Eterno conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Olhando esse verso assim, né, lendo ele fora do contexto, você pode até se escandalizar, né, com a segurança que esse homem orava, ou que esse homem cantou ao Eterno, né, conforme a minha justiça, ele me retribuiu. E às vezes, esse verso de Davi, né, lógico, fora do seu contexto original, colocado num contexto dos gentios, né? Na teologia que a gente vê por aí, principalmente no nosso país, teologia predominante, parece que destoa muito, né? Porque o que se ensina muito hoje é que que as suas obras não importam, não servem de nada, que só a sua crença que serve, que obras são mortas. E a gente vê que o próprio Tiago, né, o próprio Jacob, lá na carta dele, na carta de Tiago, ele fala que uma fé sem obras é morta. Então, como é que a gente consegue conciliar esse verso de Tiago, de fé sem obras é morta, com todos os outros versos que dizem que não é pelas obras, é pela fé? A gente vai citar um pouquinho sobre isso hoje.
Por isso que eu foquei em Romanos 10 e Romanos 11. A gente vai ver como tudo entra em harmonia. Como a crença de Paulo, que a fé deve ser pura e verdadeira e que a fé é suficiente para salvar, né? E a crença de todos os profetas, inclusive David, e do próprio Tiago, que também era apóstolo, falando essa questão das obras, da importância das obras, né? Como uma coisa tem que viver com a outra. No próximo slide eu coloquei para vocês que para obter, eu coloquei escrito, né? Para obter justiça, Davi é fiel à sua aliança, guardando os caminhos do Eterno. Ou seja, o padrão de justiça para Davi estava registrado na legislação que o Eterno criou para Israel. Né? O pacto que Davi tinha que guardar, a aliança que Davi tinha com o Eterno. Então, Davi, guardando essa aliança, Davi era considerado justo. Né? Não existe outra maneira de você ser considerado justo se você não segue a sua aliança. Né? Não estou necessariamente querendo que você siga a mesma aliança de Davi. No fato de que você seja circuncidado, de que você cumpra todas as leis que Davi tinha que cumprir. Davi era um judeu, né? Um rei e judeu. Mas eu quero que você seja fiel à aliança que está destinada para você. Eu acho que até aqueles, Ed, que acredita de forma errada, né, ao meu ver, de forma que não condiz com as escrituras, ao meu ver, que a Torá foi abolida, que a Torá não serve mais, até esses que acreditam nisso, eles têm um padrão. Eles têm algumas leis que eles dizem que tem que se seguir aquelas leis para ser justos. Né? E essas leis que eles dizem que é para seguir para ser justo, eles encontram aqui. Eles encontram na Torá. Não tem como. Né? Então, a gente pode entender que eles acreditam que parte da Torá foi anulada. Né? Isso aí eu acho que não condiz com a realidade, mas vamos pegar essa crença deles. Né? A parte para eles que ainda não foi anulada, né, é o padrão de justiça que eles têm que seguir. E se eles não seguirem esse padrão, eles não são considerados justos. Vamos dar uma lei aqui que é universal, aceita por todos aqueles que seguem a Bíblia. Né? Ter outro Deus diferente do Eterno como Deus. Né? É uma lei que ninguém questiona. Né? Você vai nos gentios que seguem a Bíblia, né? Os cristãos, os muçulmanos, você chega para eles e você diz assim, essa lei vale para você? Eles vão dizer, claro que vale. Só o Eterno pode ser considerado Deus e só Ele deve ser adorado, e se outra pessoa for adorada sem ser Ele, isso é idolatria. Né? Todos falam isso. Pelo menos na literalidade falam isso. Não sei se nas obras acontece a mesma coisa. Né? Não sou eu que vou julgar aqui, determinar. Mas, pelo menos na literalidade, todos falam isso. Então, uma pessoa que acredita, né, entre aspas, acredita que o Eterno é o único Deus, acredita que o Eterno é o Deus verdadeiro e adora outros deuses, essa pessoa ela pode ser considerada justa? Claro que não. Né? Pela própria lei deles não pode ser considerado justo. Então como é que as obras não são importantes? A gente começa a perceber que as obras refletem a nossa fé. Elas devem andar juntas da nossa fé. Então, em qualquer religião que se baseie na Bíblia, né, se você não seguir um padrão de leis considerado pelo menos mínimo, você não é justo. Então, as obras importam. Claro que as obras importam. Né? Lógico, a gente tem que dar o devido valor a cada coisa. Né? E quando a gente coloca tudo no seu contexto, a gente consegue entender perfeitamente todas as partes da Bíblia que falam sobre isso. Depois eu coloquei aqui para vocês, né, no próprio slide, sabendo o padrão do Eterno, podemos reconhecer o que é mal. E abrimos mão da nossa vontade para seguir a vontade do Eterno. Isso é ser servo. Né? Quando você tem a sua vontade, mas você abre mão da sua vontade e você segue a vontade do seu Senhor. E quando eu falo isso, quando eu cito essa frase, eu quero dizer que exatamente ratificando aquela ideia que Shaul fala. O próprio Shaul fala que, quando eu falo Shaul, eu me refiro a Saulo, né? Saulo de Tarso, a Paulo. Shaul, ele fala que a lei é que diz o que é pecado. É exatamente isso. Você só sabe o que é mal, você só sabe o que é ruim quando você sabe o que o Eterno considera bom, o que é lei,
E fora daquilo ali, é o que é mal, é o que não é bom. É o que Davi fala no verso dele, né? É o que Davi fala no verso da Haftará. Eu fui perfeito, eu fui justo. Por quê? Porque eu segui exatamente o que o Eterno determinou para eu seguir e me desviei do que estava fora disso. Inclusive a minha própria vontade. Né? E isso, as obras de Davi classificaram ele como justo para ele fazer essa oração ousada, né? Quando é vista fora do contexto, mas é uma oração que está completamente dentro dos padrões. Né? É uma oração de uma pessoa que tem confiança no Deus que serve, tem confiança na vivência que está seguindo. Né? Ele tem confiança nas obras dele. Olha, o que eu estou fazendo é da vontade de Deus, então eu mereço ser liberto dos meus inimigos, eu mereço receber o livramento, porque eu sou considerado justo diante do Eterno. Essa era a oração de Davi. Né? Essa era a confiança que Davi tinha no Eterno. Não só Davi, como Moshe, como Eliarro, né? Grandes homens que... Eliarro, por exemplo, ele tinha uma confiança tão grande que estava em fidelidade com o Eterno, que ele disse, segundo a palavra dele, não ia chover. Ele nem pediu permissão, né? Nem disse que ia orar o Eterno, nem disse que ia consultar. Ele já falou, porque ele sabia que a situação era propícia para ele falar aquilo ali. Ele sabia que ele tinha autoridade de falar aquilo ali e sabia que o Eterno estava com ele porque ele estava andando em retidão. Então ele juntou tudo isso e determinou, né? Profetizou. E o Eterno honrou a palavra dele. Tanto é que o Eterno, quando quis mandar chuva, para não desmoralizar o seu profeta, o seu ungido, o Eterno falou, olha, Elias, eu vou mandar chuva. Avisa que vai vir chuva. Então Elias pegou, foi e avisou. Veja que não foi segundo a vontade de Elias que a chuva veio. O Eterno quis mandar. Mas o Eterno, por consideração a Elias, por causa das obras de Elias, por causa da justiça de Elias, avisou a Elias, ó, Eliarro, avisa que eu vou mandar chuva. E vai se cumprir a palavra que Eliarro falou, segundo a minha palavra. Né? Então, você vê esses homens, como eles eram íntimos com o Eterno. E a gente até vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, eu vou correr aqui para a gente conseguir falar sobre tudo. E a gente lê algumas perguntas que vocês fizerem aí nos comentários. Se eu não conseguir ler, né, vocês enviam para as redes sociais aí da Moléstia Yeshua, né, tanto no nosso Instagram, quanto você pode comentar nesse próprio vídeo que vai ser postado depois. Né? Talvez esse vídeo que seja gravado ao vivo, não fique sua pergunta lá. Mas você pode postar depois nas redes sociais, né, Ed? Pode perguntar ao próprio Ed, mandar um e-mail. Tem várias formas de você ter sua pergunta respondida. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Né? Eu estava falando sobre a confiança, né? Confiança que o servo do Eterno tem nele, esses homens do Eterno têm nele. Moshe é a mesma coisa, né? Você vê que Moshe ele tem autonomia, né? Como se fosse uma carta branca, assim, dentro dos limites, lógico, né? Que ele conhece o padrão de justiça do Eterno. Aí eu coloquei aqui no slide a última frasezinha, né? Se fizermos isso, está aqui embaixo, né? Se fizermos isso, ou seja, se observarmos a lei do Eterno, se observarmos o padrão do Eterno e vivemos conforme a sua vontade, né, seremos considerados justos pelo Eterno, pois o Eterno tem um padrão imutável. Quando eu falo isso, eu quero falar exatamente o quê? Eu quero dizer que o Eterno, né, embora isso choque muita gente, o Eterno ele não faz aquilo que ele quer, aquilo que vem na mente dele. O Eterno ele tem um padrão. E ele segue esse padrão, um padrão de justiça. Isso é ser justo. Né? O Eterno, um exemplo, se o Eterno dizer o seguinte, olha, Ilma, eu quero te dar isso aqui, eu quero te dar essa bênção aqui. Mas para você ter essa bênção, eu quero que você cumpra esses requisitos. Se Ilma cumpre esses requisitos, se uma faz a parte dela, o Eterno é obrigado a fazer a parte dele. Ah, como é que o Eterno é obrigado a fazer alguma coisa? Porque o Eterno é justo. O Eterno ele não faz uma coisa, ele não diz uma coisa e não cumpre a parte dele. Né? Você pode ver que às vezes os contratos não são cumpridos, não é porque o Eterno não cumpriu a parte dele, é porque a outra parte não cumpriu a sua. Né? Mas quando você cumpre a sua parte, quando você cumpre seus pré-requisitos ali, o Eterno ele é obrigado a fazer a parte dele, porque ele é justo, ele é perfeito. E isso é a segurança que nós temos. Nós sabemos que o Eterno, ele, embora seja todo poderoso, ele limita a si mesmo. Ele se coloca dentro de um padrão, para que nós conseguimos identificar o que é bom, o que é ruim, o que ele gosta e o que ele não gosta, o que ele se agrada, o que ele não se agrada. Por onde devemos andar? Então, eu até falo isso, né? É um jargão que pode ser usado em várias profissões, em várias coisas, mas eu digo que servir ao Eterno, né? E principalmente ser judeu, né? Seguir a Torá, é muito fácil, porque está tudo escrito. Né? Você vai seguir o que está escrito. O que não está escrito, o que está proibindo fazer, você não faz. O que está permitindo fazer, você faz. Então, não tem dúvidas, não tem complicação. Você não precisa se basear em homem, se basear no seu líder. Está tudo escrito. Você vai ler.
Ah, mas meu líder falou isso. Tá, vamos ver se o que ele falou está escrito. Tá, está escrito, então é para fazer. Não está escrito, então não precisa fazer. Né? Então está tudo escrito, está tudo certinho. O que é pecado e o que não é. Eu vejo muita gente, Ed, querendo escrever um livro sobre o que é pecado e o que não é. Né? Não precisa, não já está escrito. Já está escrito. Mas existem vários livros de autoajuda, várias bibliografias. Não, isso é pecado, isso pode. Se for feito assim, não pode. Tanto do lado gentil quanto do lado judeu também. Né? Não precisa, já está tudo escrito na Torá. Então, eu volto a falar o que eu escrevi aqui no slide. Né? Se fizermos tudo isso, seremos considerados justos pelo Eterno, pois o Eterno tem um padrão imutável. Né? Aí você vê a importância das obras, a importância de você fazer alguma coisa. Uma vez eu vi uma história que eu achei muito interessante, talvez seja história, né, com mas tem todo o sentido, porque às vezes, gente, as nossas obras, às vezes, entenda o que eu estou falando, depois a gente vai aprofundar um pouquinho sobre a fé, mas às vezes as nossas obras são mais importantes do que a nossa crença, às vezes. Por quê? Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente não quer fazer alguma coisa, às vezes a gente não acredita que aquilo ali vai dar certo, a gente não quer fazer aquilo ali, mas a gente recebe uma ordem ou do Eterno, ou de alguém que a gente acredita, ou uma ordem que seja do trabalho mesmo, uma pessoa que esteja superior a gente, que conhece aquilo ali, né? E ela diz, não, mas faça assim que vai dar certo. E a gente começa a fazer sem acreditar, e começa a trabalhar naquilo ali, a se mover aquilo ali, sem acreditar naquilo ali. Mas depois a gente começa a ver a coisa acontecendo, a gente começa a ver que aquilo ali tem sentido, e a gente começa a acreditar. Da mesma forma como a gente não gosta muito de uma pessoa, né? Às vezes a gente não gosta de uma pessoa, né? Porque aquela pessoa tem algumas atitudes reprováveis aos nossos olhos, ou talvez a gente interpretou essa pessoa mal, né? Mas a gente, conforme o mandamento, a gente tem a obrigação do quê? De amar essa pessoa. E amar essa pessoa, no sentido da Torá, no sentido judaico, não é apenas um sentimento, são atitudes. Tudo no judaísmo é muito voltado para ações, né? Fale, Ed. Ed falou que se você, o inverso também não é verdadeiro, né? Porque se você acredita em algo e não faz nada, né, Ed? Não acontece nada, né? Então são coisas para você refletir. Voltando a falar sobre o amor, só acreditar não é suficiente. A gente vai ver a importância da fé, né? Inclusive eu vou entrar no próximo slide, eu vou entrar na importância da fé. Mas por enquanto vamos ver a importância das obras e depois a gente termina com fé e obras juntas, como elas duas são indispensáveis para a nossa vida, né? Amar no sentido bíblico é você agir, tratar aquela pessoa bem. Então, às vezes, eu já passei isso várias vezes, né? Às vezes eu não gostava de determinada pessoa, né? Mas embora esse sentimento estivesse dentro de mim, eu tratava aquela pessoa bem. Eu agia com aquela pessoa como se eu gostasse dela. Eu agia com aquela pessoa igual a uma pessoa que eu gosto, né? Dá um exemplo, né? Eu não gosto de Zenália. Isso é uma mentira, que eu gosto muito de Zenália, né? E eu gosto de Lucas, né? Mas a ação que eu faço com o Lucas, como eu trato o Lucas, eu vou tratar a Zenália também. Depois de um tempo fazendo aquilo ali, repetidas vezes, eu começo a gostar de Zenália. Eu começo a ver que aquilo que eu tinha, aquela impressão que eu tinha dela não era verdadeira. Talvez a minha atitude comece a conquistar também o jeito de Zenália. Então você veja como as obras são importantes, né? Às vezes a gente, mesmo sem gostar, faça esse experimento, né? Tipo, eu não gosto do meu chefe, né? Exemplo, né? Você não gosta do seu chefe. Então, comece a tratar ele como se você gostasse dele. Às vezes a atitude dele talvez mude, talvez a sua atitude mude, mas depois você começa a ver que ele não é tão ruim assim. Então, veja como as obras vão mudando a nossa... Então, são uma coisa que é paralela, como se fosse um pêndulo, né? A gente acreditar ajuda nas nossas obras e as nossas obras também ajudam a nossa crença. O pessoal pensa que é falsidade agir assim, mas não é bíblico. É bíblico, é. O Oswaldo está falando aqui que muitas pessoas confundem isso com falsidade. E ele falou que não é falsidade. E eu concordo plenamente. Porque o que é falsidade? Falsidade é você vestir uma máscara, né? Na frente da pessoa você diz uma coisa, quando a pessoa sai você diz outra. Diferente de você dizer o seguinte: poxa, eu não gosto muito daquela pessoa, mas eu estou me esforçando, eu estou fazendo tudo aqui para tratando ela igual eu trato as pessoas que eu gosto. É diferente, né? Você não precisa, tem coisas que você fica antiético, né? Ah, não, eu falo tudo na cara. Isso é antiético e falta de sabedoria, né? Você não precisa ser falso, mas também você não precisa ser antiético. Você tem que ser sábio,
O Eterno fala que você tem que ser prudente, né? E você tem que ser sábio também, né? Simples e sábio, e prudente, né? Então, às vezes as nossas ações controlam a nossa crença, assim como a nossa crença controlam as nossas ações. Está tudo ligado. Mas eu falando tanto de obras aqui, falando de Davi, falando das obras de Davi, falando das obras de justiça de Davi, vem Shaul, né? E diz isso aqui, ó. E diz isso aqui. Olha só, olha o que Shaul diz, né? Shaul falando sobre fé e obras, né? Aí Shaul começa a enaltecer de forma, vamos colocar entre aspas aqui, de forma exagerada a fé, né? E aparentemente, quem está lendo esse texto pensa que Shaul está desprezando as obras, né? Aí Shaul escreve o seguinte: porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da lei viverá por ela. Que coisa linda! É isso mesmo, né? Aquele que pratica a justiça da Torá vai viver por ela. Ou seja, vai viver porque é justo. Exatamente o que Davi falou. Davi falou, pela minha justiça o Eterno me livrou. E está certo, né? Mas Shaul continua, né? Shaul continua. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Ele coloca um parêntese aí, né? Isto é, trazer do alto Messias, e continua o verso. Olha só, quando a gente lê esses dois versos, né, Romanos 10, 5 e 6, né, a gente tem essa conjunção aí adversativa, né, Ed? E a gente pensa, as pessoas que não conhecem muito Torá, não conhecem o contexto de Saulo, acham que ele está contradizendo, né? Acha que ele está dizendo, olha, acontece isso, mas eu digo isso, né? Aí, vou ler de novo o verso para vocês, os dois versos, né? Não sei se eu coloquei os dois versos aí em seguida, coloquei um embaixo do outro, né? Não, coloquei os dois seguidos, foi. Vou ler novamente para você. Porque Moshe escreve que o homem que pratica a justiça que vem da Torá viverá por ela. Mas a justiça que é pela fé diz, não digas em teu coração quem subirá aos céus. Ou seja, existem duas justiças. A justiça que é para praticar a Torá, né, de viver por aquela justiça como Davi vivia, como eu quero viver. E a justiça que é pela fé. Aí, se você for contextualizar direitinho esse verso, você vai ver que o que Shaul diz, Shaul faz uma citação. Ele não está dizendo nada dele. Ele diz o seguinte: a justiça que é pela fé diz assim, não digas no teu coração quem subirá ao céu. Esse verso é uma citação de Devarim 30, né? 12, 14. Eu até coloquei aí no slide para vocês o texto que Shaul cita, né? Primeiro eu quero fazer logo um parêntese aqui, né? Esse verso que está em Romanos, né? Isto é, trazer do alto Messias, né? Esse verso. Eu não sei se esse parênteses foi Shaul que colocou, Shaul mesmo escreveu fazendo uma midrash, ou se foi alguém que viu isso aí e inseriu. Está entre parênteses, é complicado, né? Mas se a gente for ler o texto original, não dá nada dessa ideia de trazer o Messias do alto, né? O texto original, vamos ler o texto original, né? O texto original diz o seguinte: porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus. Ou seja, o texto da Torá está falando do mandamento. Está falando de trazer Messias do céu, né? Ou trazendo Messias debaixo da terra. Então, eu não sei se Shaul está fazendo uma midrash, né? Mas eu acredito muito provavelmente que foi algum escriba futuro que viu isso aí e quis dar uma de doutor e colocou coisa onde não deveria colocar. Mas tudo bem. Vamos deixar as duas vertentes, né, andando juntas. E vamos pegar a essência do texto, né? O que realmente o texto quis dizer. Então, o verso da Torá diz o seguinte, Devarim capítulo 30, versículo do 12 do 11 ao 15. Vamos ler aqui juntos. Porque esse mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, né? Que nulo traga e nulo faça vir, para que o façamos, nem tampouco está além do mar, para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos, porque essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Então, as coisas na Torá são muito simples, não tem arrudeio. Olha, o padrão que eu tenho para vocês é isso aqui, vocês aceitam? Todo o povo diz amém, aceitamos, pronto. Então, mas vocês têm a opção também de não aceitar, né? Agora que vocês aceitaram o pacto, que vocês querem ser fiéis, se vocês forem fiéis, eis aqui a vida, eis aqui a bênção, eis aqui o que eu falei com vocês, aí está lá as bênçãos, né?
Devarim, acho que é 28, né? O monte Ebal e o monte Gezarim. Né? Então, mas também se vocês negligenciarem o que vocês firmaram comigo, tem aqui a maldição, tem aqui a morte. Né? Então, está tudo muito claro. E Shaul fala sobre isso. Shaul no verso anterior, Shaul diz o seguinte: Moisés diz que a justiça de quem pratica as obras, de quem pratica a lei, viverá por elas. Mas a justiça que vem da fé diz o seguinte: é como se tem gente que interpreta como se isso aqui fosse outro livro. Mas você percebe que a justiça que vem da fé, segundo Saulo, está na própria Torá? Está na própria Torá. Devarim, capítulo 30, versículo 11 ao 15. A justiça que vem da fé, segundo Saulo, é Devarim 30, 11 ao 15. Ou seja, é Torá também. É Torá também. Aí eu até comento o seguinte aqui com vocês. Né? Eu comento o seguinte. Não é? Aparentemente parece confuso. A Torá, porque a Torá oral é cada versículo da Torá. Então, a Bíblia fala da Torá, não deve acho da Torá, fala da Torá, não da Torá escrita. Ele não diferenciar. Não tem uma palavra grega para Lucas aqui falou que acredita piamente que quando Saulo condena essa questão de obras, ele está condenando obras de tradição rabínica, né? Da chamada lei oral, né? E faz sentido. Mas o que os gentios podem pegar no pé aqui é que ele faz a citação, né? É da Torá escrita, né? A citação que está escrita lá em Romanos 10:5, ele diz assim: porque Moisés escreve, ele ainda fala assim, né? Moisés escreve: o homem que pratica a justiça que vem da lei viverá por ela. Isso está errado? Não, está certo. E é bom que seja assim? É bom. Aí depois o próprio Shaul fala assim: mas a justiça que é pela fé diz assim. Aí ele cita Moisés também. Ou seja, ele está falando do mesmo Moisés, né? Eu concordo com o Lucas. Eu acho que ele condena certos atos da Torá oral. Mas quando Shaul cita dois trechos da Torá, Shaul está falando exatamente o que o Lucas está dizendo. Igual Yeshua. Lembra quando Yeshua diz assim? Poxa, me esqueci o que Yeshua ia dizer. Vai, diga aí que eu lembro ele. Sim. Sim. Ou seja, ele faz um balanço entre tudo. Sim. Sim. Ed está falando que ele está citando a dúvida do povo, né? Quem trará para nós a vontade do Eterno, né? E automaticamente trazendo a certeza que a vontade do Eterno já está ali, entre eles, né? Fácil para ser seguida, claro, palpável, físico, né? Eu lembrei o que Yeshua falou, né? É sobre o divórcio. Lembra quando questionam Yeshua sobre o divórcio? Questionam Yeshua baseado na Torá, né? Olha, Moshe manda repudiar, e tu o que dizes? Aí Yeshua fala assim: olha, Moshe manda repudiar por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não foi assim. Quando alguém fora do contexto vai ler essa parte, parece que Yeshua está falando de outro livro. Mas Yeshua fala assim: porque não ledes o que está escrito, que os fez macho e fêmea, e que uniu os dois em uma só carne, e o que Deus uniu não separa o homem. Ou seja, Yeshua citou o próprio Moshe para refutar Moshe? Não. No primeiro livro. Não é fora da Torá, né? Tem gente que acha que a Torá começa lá com Moisés. Não, a Torá começa no princípio, criou o Eterno, os céus e a terra. E a terra, aí começa a Torá, né? E foi atribuída tudo isso a Moisés, né? Então, quando Yeshua coloca Moshe contra Moshe, o que é que Yeshua está querendo dizer? Que Moshe se contradisse? Não. E Yeshua está querendo dizer que você interpretou Moisés errado, né? Você interpretou Moisés errado. E Yeshua está querendo dizer o seguinte: olha, se você interpreta Moisés dessa forma, como é que você explica esse verso aqui que o próprio Moisés escreveu? Entende? Ele diz assim: olha, em outras palavras, essa interpretação que você está tendo de Moisés é errada. Porque o mesmo Moisés escreveu isso aqui, ó.
como é que você consegue conciliar esses dois versos, que é do mesmo escritor, que é do mesmo livro? Então, é a mesma coisa que Shaul está falando aqui. Shaul está dizendo o seguinte: muitos acreditam na justiça da Torá, porque está escrito isso. Mas se esquece que na Torá também está escrito isso. Ou seja, o que é que Shaul está condenando aqui? Shaul está condenando uma interpretação do texto errado. Shaul está condenando o seguinte: olha, essa interpretação que vocês estão tendo desse texto não pode ser coerente. Por quê? Porque essa interpretação se contradiz com essa aqui e cita a Torá da fé, como se fosse o seguinte, como se fosse... O que é que ele diz? Ele diz a justiça que vem pela fé. A justiça que vem pela fé, segundo ele, é a própria Torá. É as próprias obras da Torá. Mas vamos aprofundar um pouquinho no que ele quis dizer sobre fé, né? Aí ele diz o seguinte, aí tem esse verso aqui, que esse verso é polêmico demais, né? Coloquei no slide para vocês aí. Eu até coloquei, eu ia colocar como título, dando uma paráfrase no estudo que Lorisvaldo fez pra gente, né? Sobre graça, fé e obras, né? Parece que esse verso está colocando em xeque um contra o outro. Mas na verdade a essência desse verso é o que eu falei para vocês agora. Shaul pega um trecho de Moisés, cita, como se fosse a Torá que vem das obras, e pega Moisés também e cita como a Torá que vem da fé. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o mesmo Moisés não só enaltece obras. Ele está querendo que o mesmo Moisés enaltece obras e fé também. Só que por que Saulo está dando tanto foco na fé aqui? Se a gente for ler só a carta de Saulo, destacada assim, fora do contexto, parece que só a fé é importante, não é isso? Se você for ler só esse capítulo, parece que só a fé é importante, parece que as obras não são importantes de nada. Mas, por que Saulo está dando esse foco? Porque uma carta, gente, é como se fosse uma mensagem de WhatsApp, vamos dizer assim, né? Uma carta que Saulo manda é como se fosse uma mensagem dele para uma comunidade. Você não está vendo a mensagem que a comunidade mandou para ele. Você só está vendo a resposta dele. A resposta do estímulo que Saulo recebeu para escrever e mandar para essa comunidade. Então, provavelmente o contexto que essa comunidade estava inserida era um contexto só de obras. Então, o que é que Saulo faz para compensar? Saulo fala só de fé. Né? Essa é a ideia do contexto que eu imagino. Porque quando você vê, vamos dar um exemplo aqui, né? Como você vê, vamos supor, Lorisvaldo é muito bom, um exemplo, né? Lorisvaldo é muito bom em falar, em se expressar em público, ele é muito bom, ele se expressa muito bem. Só que ele não é muito bom em ler. Aí se eu for dar aula para ele, o que é que eu vou fazer? Eu vou treinar com ele só leitura. Eu vou treinar com ele para ele se expressar, por que eu vou fazer isso se ele já é bom? Eu vou treinar com ele naquilo que ele está faltando. Aí, se alguém for ler essa mensagem que eu estou mandando para o Lorisvaldo, olha, você precisa ler, a prática para você não é importante agora, não é importante, a leitura que é importante, a prática não é nada, a leitura que é importante, ou seja, vai perder o nosso contexto. Porque aí outra pessoa que tem uma leitura muito boa, mas não tem nada de prática, vai ler isso aqui e vai dizer, ó, então eu não preciso praticar nada. O Jean falou para o Lorisvaldo que só a leitura que é importante, eu já leio bem, então não preciso praticar. Mas observe que são contextos diferentes, são públicos diferentes. Talvez os endereçados da carta aos romanos, que às vezes a gente pensa, a carta aos romanos, a gente pensa que é uma carta só para gentios, só para romanos. Mas às vezes não, é para a comunidade que está em Roma. Talvez sejam judeus que estejam em Roma. Isso. Aí Edivaldo falou que é composta na sua maioria por judeus. É uma comunidade que está em Roma que tem judeus e gentios. Não é? Então, essa comunidade, nesse momento, talvez fosse uma comunidade que estivesse muito presa a obras vazias. Obras sem realmente acavanar, sem realmente a verdadeira intenção do coração. Então, Saulo escreve focando na fé. Não quer dizer que a obra seja menos importante ou que as obras não sirvam de nada. Mas, nesse entendimento, vamos ler o que Saulo escreveu, né? Aí Saulo escreve o seguinte: mas se é por graça, Romanos 11:6, mas se é por graça, já não é pelas obras. Parece que ele está desprezando as obras. Olha, antes foi por obras, agora não é mais. Né? Já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Primeiro que quando você lê esse texto graça, né, essa palavra escrito graça, você tem que entender o que é graça. Graça e misericórdia é a mesma coisa. Né? Porque às vezes graça é uma coisa, misericórdia é outra. Né? Na sua cabeça, né? Talvez você separe isso. Então você tem que entender que graça, misericórdia é a mesma coisa. Aí eu faço a pergunta para vocês. Quer dizer que já não é mais por graça? Quer dizer, já não é mais por obras? Quer dizer que houve um tempo que era por obras? Se a gente for analisar esse texto no nível pichato, né, literalmente ali, lendo só o que está escrito de forma rasa, quer dizer que agora já não é mais por obras, mas antes era? Quando é que deixou de ser? Qual foi o marco? Quando foi que começou a mudar? Quando foi que, não, agora não é por obras não, agora é pela fé. Quando foi isso? Ele não fala.
Aí muitos deduzem. Ah, isso é depois de Yeshua, mas isso não está escrito. Então não deduza. Prenda-se exatamente ao que está escrito. Porque quando você começa a deduzir, você começa a criar teologias paralelas que não se encaixam no texto. E Yeshua em nenhum momento falou, gente, eu vim, cheguei agora ao mundo, vou me oferecer em sacrifício, e depois que eu me oferecer em sacrifício, vai se estabelecer um novo tempo em que a graça não precisa mais de obras, é só graça. E Yeshua não falou isso. Nenhum dos apóstolos falaram isso. Aí não, mas Saulo falou. Não, Saulo falou que já não é mais pelas obras, é por graça. Mas a partir de quando? Ele está focando em quê? Essas perguntas você tem que ter para você entender o verso. Né? Então, vamos continuar que eu vou tentar interpretar o verso aqui para vocês. Eu escrevi aí no slide, as obras são importantes, mas não são definitivas. Não é elas que definem tudo. A coisa mais importante é o quê? A sua intenção do seu coração. As duas têm que andar juntas, né? Mas se a gente for colocar o mais importante é o quê? Primeiro a intenção do seu coração. Por quê? Vamos imaginar um ato de circuncisão. Se alguém se circuncida por modinha, porque está na moda se converter ao judaísmo hoje em dia. Está na moda, eu vou ser diferente, eu vou lá e vou fazer. A obra que ele fez foi a obra certa, ele cumpriu o mandamento, entre aspas, né? Mas se no coração dele, a vontade dele não era de se aproximar do Eterno, não era de fazer aquele pacto de aliança com a lei do Eterno, aquilo ali valeu de alguma coisa? Não valeu. Agora veja o peso do contrário, né? O peso da fé. Se você tem um desejo daquilo ali e você não consegue fazer por alguma razão, igual eu vou citar agora aquela parábola do rico e do Lázaro, né? Que para mim está nesse contexto, a interpretação dela para mim é essa. Não está nada falando do vida após morte, não. Né? O sentido da palavra não é esse. A palavra está falando o quê? De ressurreição dos mortos, de justiça de Olam Rabá. Não está falando que uma pessoa fica no inferno queimando. Não está falando disso. Está falando após o julgamento, após tudo. Né? E qual o sentido principal dessa parábola para mim? É justamente focar na intenção do coração. Para mim, o rico, daquela parábola do rico e do Lázaro, o rico simboliza o judeu. Simboliza aquele que tem tudo à disposição. A riqueza que a gente fala aqui no texto não é riqueza de dinheiro, é riqueza de conhecimento, de Torá. Né? Observe que quando a cananeia chama Yeshua, né? Pede para Yeshua ir lá salvar a filha dela, que se eu não me engano a filha dela estava endemoniada, se eu não me engano o evento é esse, mas ela estava precisando de Yeshua, de alguma coisa, e Yeshua diz o seguinte, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Né? Ele fala o quê? Esse pão que Yeshua está falando não é um pão literal, é um pão o quê? É a Torá, é o poder do Eterno, é o reino do Eterno, né? O pão. Torá, os profetas, o conhecimento, o poder de Deus agindo ali no meio do povo. Esse era o pão que Yeshua estava dizendo. E essa mulher estava faminta. Aí essa mulher falou assim, mas eu me contento apenas com as migalhas. Aí Yeshua vai e resolve o problema dela, né? Muito bonito a história. Então eu acho que Lázaro ali, ele está vivendo justamente isso. Ele olha para a mesa do rico, né? E ele vê várias farturas, ele vê pão, ele vê muita comida, muita fartura. E ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Né? Mas ele não podia comer. Aí a parábola diz que morre um e morre outro. Observe que a parábola não fala que o rico sofreu porque ele era mau. A parábola não fala isso. A parábola fala que o rico está sofrendo porque era rico. Não é isso que fala? Quando ele faz assim, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Aí Abraão fala assim, meu filho, olha, tu sabes que lá na terra tu foste rico, então por isso que tu está aí. E Lázaro era pobre, por isso que ele está aqui. Então se a gente for interpretar isso aí como riqueza literalmente, a gente vai dizer que todo rico já era, né? E todo pobre está salvo. Então não é isso que a palavra está querendo dizer. A palavra está querendo falar de riqueza espiritual. Né? A palavra está querendo dizer que o rico tinha tudo à disposição dele e não usufruiu conforme deveria. Enquanto o outro não conseguia ter nada de obras, não conseguia usufruir nada porque estava tudo distante dele, mas ele desejava aquela migalha. E no Olam Rabá, esse gentil, que estava afastado de tudo, que a gente até vai falar sobre isso, que a Paraxá até fala, né? Convocarei uma nação louca, uma nação insensata para te fazer ciúmes. Um povo que não sabe nada, um povo que nem povo é, mas vai te fazer ciúmes. Porque vão cumprir o que eu quero que eles cumpram, mesmo todo atrapalhado, eles vão conseguir cumprir. É isso que Moshe fala hoje. Né? E Shaul repete isso que eu estou falando para vocês. Nessa Paraxá, parece que Shaul estava lendo a Paraxá. Né? Parece que era na época de Razino lá. E ele estava escrevendo sobre isso. Aí, o rico, depois do Olam Rabá, né? O Lázaro, fica na mesa perto de Abraão. Porque seio de Abraão significa perto de Abraão. Né? Enquanto o rico, que chama Abraão de pai,
pai Abraão, né? A proximidade do rico, né? Filho de Abraão, fica distante. Isso tem a essência do que Yeshua fala. Muitos naquele dia se sentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, vindos de longe. Enquanto muitos que batem no peito e dizem assim, eu sou judeu, sou filho de Abraão, receberão, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, a essência dessa parábola, gente, é dizer o seguinte, só porque você nasceu judeu, só porque você nasceu em berço de ouro, não garante nada para você. Porque às vezes você pensa, não, tudo bem, eu posso ser errado, eu posso ter meus pecados, mas meu pai é Abraão. E daí? E daí? Aí, Yeshua fala, né? Até dessas, ou João Batista, se não me engano, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, qual a importância do teu sangue? Qual a importância dos teus pais? A importância é o que você faz. Né? Então, aí Yeshua está querendo exaltar o quê? A fé. Né? A fé daquele ali que não estava podendo fazer, mas desejava fazer. E aquilo ali, para o Eterno, foi visto como mérito. E ele foi trazido para perto. Enquanto aquele que tinha tudo, que achava que estava bom, achava que estava certo, só porque tinha um conhecimento, mas o coração dele não estava aplicando o que deveria aplicar, foi deixado de fora. Essa é a essência da parábola para mim. Né? Então, Saulo está focando justamente nisso. Está focando que o quê? Que suas obras sem a fé também são mortas. Agora estou parafraseando Tiago de outra forma. Né? Tiago fala que a fé sem as obras é morta. O contrário também. Né? As obras, sem você acreditar, sem você estar naquela intenção ali, é só religião vazia. É só hipocrisia. Não é? Então as coisas, quando você faz, entenda, quando você faz sem acreditar, mas você fala, não, vou fazer para ver se vai dar certo, vou fazer para testar, é diferente. Agora quando você faz, não, Edivaldo chegou, eu vou botar uma roupa bonita aqui, para ele achar que eu vou celebrar a Torá, que eu vou fazer o Shabat aqui tudo certinho, para ele achar que ele tem essa imagem de mim. Aí eu estou sendo falso. Não é? Eu não sou assim, eu não quero fazer assim, eu não quero colocar aquilo ali à prova, eu estou fazendo só porque eu quero criar uma imagem do que eu não sou. É diferente. Né? Então, é esse equilíbrio que a gente tem que ter quando a gente lê Saulo, né? Saulo de Tarso. Né? Então ele fala assim, eu comento para vocês aí no slide, né? O erro de Israel, né? As obras não são definitivas, né? Eu comento. O erro de Israel foi as obras sem a kavaná. A kavaná é o que? A verdadeira intenção do coração. Vários legalismos, né? Eu continuo comentando. Transformou-se em excesso de zelo sem sentido. Sem sentido. Religiosidade vazia. Fardos desnecessários. E hipocrisia de alguns. Né? Porque quando a gente tem um zelo real, quando o nosso zelo é verdadeiro, não é religiosidade, e alguém chega para você e lhe corrige, olha, sua intenção é boa, mas isso que você está fazendo está fora aqui do que está escrito. Olha o que está escrito. Como é que o Eterno diz o seguinte, honra pai e mãe, e você diz o seguinte, olha, o Eterno é mais importante do que tudo, então se você tiver uma porção, e você reservou aquela porção ali para o Eterno, você prometeu aquilo ali, dar aquilo ali de dízimo, de oferta, e seu pai precisa de você, e você diz assim, não posso te ajudar porque isso aqui eu reservei para o Eterno e eu sou muito religioso. Você está errado. Você está errado. Porque o Eterno não falou, olha, não, se teu pai precisar de tu e tu tiver reservado aquilo ali para mim, não ajuda teu pai. O Eterno falou isso. Mas quem falou isso? Alguns mestres. E isso foi imputado como lei. Aí Yeshua fala assim, hipócritas. Né? Porque vocês dão ênfase numa coisa que não é nem mandamento e se esquecem do que é mandamento verdadeiro. Então, quando Yeshua, se realmente o zelo deles fosse incorreto e Yeshua falasse isso, eles iam parar, iam olhar e falar, poxa, é verdade. Iam se arrepender e não iam mais fazer. Mas quando o seu orgulho é mais forte do que qualquer outra coisa, você diz, não, mas eu sou o mestre aqui. Eu que estou no poder. Eu que sou o sacerdote. Então, embora ele esteja certo, eu faço o que eu quero. Então, que kavaná é essa? Será que as obras de Caifás, embora ele fazia muitas obras, será que realmente estavam sendo coerentes? Estavam sendo pela justiça que o próprio Moisés falou? A justiça que Paulo fala, a justiça que vem da fé, está na Torá. Está na Torá. Eu até falei aqui antes para vocês, né? A Torá, ela se refere a fé e obras. Porque a Torá que Paulo fala, o homem que fazer essa justiça viverá por ela. Moisés fala isso, e Moisés também fala, o mandamento está aqui para vocês, a justiça da fé. Então, a fé e obras estão na mesma Torá, estão no mesmo Moisés. Moisés não é contraditório, nem muito menos Saulo. Não é? Aí, esse excesso de zelo, essa religiosidade vazia, levou o quê? Levou muitos à rejeição de Yeshua. E se esqueceram que Yeshua é a finalidade da lei. A finalidade da lei.
Aí muitos citam até esse verso errado, né? Eu até coloquei para vocês aí. Pois o Messias é o fim da lei, para justificar a todo aquele que crê. O fim da lei aqui, gente, está nesse sentido de finalidade, de objetivo. Como é que você diz que guarda a lei, mas você não observa o profeta que Moisés falou que viria? Como é que você não para analisar? Analisar, para refletir. Poxa, será que é verdade? Vamos analisar aqui, vamos refletir. Vamos esquecer o que me disseram e vamos ler aqui o que está escrito. Vamos ler o que ele fez. Será que ele era um fanfarrão mesmo? Será que ele era um oportunista? Ou será que ele era uma boa pessoa e que plantaram para mim uma imagem que não é verdadeira? Será que você não consegue analisar isso? Se você não consegue, pelo menos ser crítico, a sua religiosidade é uma religiosidade vazia. Suas obras são obras que não estão de acordo com a sua fé, que não estão de acordo com a fé que o Eterno queira que esteja. Não é? Nesse mesmo sentido, né? Nesse mesmo sentido, Shaul vai e escreve lá em Romanos 11, capítulo 11, versículo 30 e 32. Porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia. Misericórdia e graça, né? Lembra? É a mesma coisa. Pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia. A vós é mostrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Eu acho que esse verso esclarece tudo anteriormente, né? Porque, gente, olha o que eu escrevi para vocês aqui. Eu vou ler logo o que eu escrevi, depois eu comento. As obras, elas elevam a nossa justiça. Elas são necessárias, mas a misericórdia estabelece o padrão mínimo de justiça para entrar no reino. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Para você fazer uma prova, você tem que estudar. Vamos imaginar que a salvação, né, Ed? A salvação ela acontece da seguinte forma. É uma prova que você vai estar fazendo para você ver se você tem acesso ao Alain Rabal ou não. Mas você não sabe qual é a média disso aí. Ou você não tem noção da média da prova. Você não consegue medir. Ah, eu fiz isso de rir de mim, mas eu fiz isso de bom e conseguiu compensar. Você não é o juiz, você não é o para fazer a dosometria, né? Então você não sabe. Então você vai estudar para essa prova, você vai se preparar da melhor forma possível, né? E você vai tirar a sua nota. Vamos dizer que a sua nota seja 4. Isso. Isso. Lorisaldo falou que a redação é assim, né? A redação do Enem, por exemplo. Depende do juiz. Cada juiz vai dar uma nota diferente. Vamos supor que Edivaldo, que vou dar o exemplo de Edivaldo, para ela não ficar chateada comigo. Edivaldo fez a prova da vida, né? A prova da salvação. E nessa prova da salvação, Edivaldo tirou 4. Ela de 0 a 10, Edivaldo falou, tirei 4, eu tirou 3. Edivaldo tirou 3. Edivaldo, já era pra mim. Já era pra mim. Aí chega Yeshua, olha assim e diz assim, não, Edivaldo, você tá salvo. Aí ele falou assim, mas com 3? Ele fez, a média é 3. A média é 3, mas não vai ser 3 só pra ele não, vai ser 3 pra todo mundo. Todo mundo que alcançou a mesma média que ele ou maior do que ele vai entrar. Isso é o padrão de justiça. Mas a misericórdia do Eterno está justamente aí. O Eterno, às vezes, tolera, às vezes abaixa a média dele para alcançar um número X de pessoas. Então, essa abaixar a média, né, na minha parábola, é a misericórdia do Eterno. Por isso que Saulo fala, nesse contexto aqui, né, talvez o povo estava só focando, lembre do contexto que eu falei. Eu acredito que essa comunidade aqui estava focando só em obras, não focando realmente na verdadeira intenção do coração, e Shaul vem reforçando só a verdadeira intenção do coração. Mas não quer dizer que a intenção do coração exclua as obras, não exclui, né? A intenção do coração é a misericórdia do Eterno. Mas você precisa obter uma média na prova, você não precisa? Você precisa tirar alguma coisa, pelo menos 1. Você tirou 0, então a média vai ser 0, então todo mundo vai entrar. Tem que ter pelo menos algum padrão mínimo. Todo mundo, qualquer pessoa que siga o Eterno, ou a qualquer outra divindade, sei lá, qualquer outra religião, eles estabelecem padrões mínimos de ética. Ética é relativa, né? Para nós a ética é a Torá, né? Para outra religião a ética talvez seja outra coisa, mas estabelece um padrão mínimo para você ser considerado pelo menos assim, não, ele é justo, né? E o Eterno também tem um padrão dele, só que a gente não sabe qual é o padrão mínimo do Eterno. Talvez a gente ache que, não, eu estou salvo, né? Às vezes eu até brinco com a minha mãe, né, sobre isso, né? Minha mãe deve estar me assistindo agora. Que eu digo para minha mãe, eu não tenho certeza se eu vou estar salvo ou não. Minha mãe briga comigo, né? Puxa a minha orelha. Que é isso, menino? Você tem que ter certeza. Mas eu não tenho certeza. Por quê? Porque eu não sei, embora eu tente viver uma vida justa, eu não sei se o meu padrão de justiça alcança a misericórdia se a misericórdia do Eterno consegue me alcançar.
Vai que todos os atos de justiça que eu fiz na vida deram 4. E a média do Eterno é 5. Não sou eu que vou dizer a média, é o Eterno que diz. O que é que eu tenho que fazer agora? É confiar na misericórdia dele. Eu acho que é nesse sentido que Saulo fala. Saulo fala nesse sentido, olha, suas obras podem até ser importantes, mas se a misericórdia do Eterno não chegar no limite das suas obras, de que adiantou? É isso que ele está querendo falar. Né? Então, olha o que Saulo diz. Saulo diz o seguinte, nesse verso que eu li para vocês. Porque assim, Romanos 11, 30 a 32. Porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, porque não conheciam, né? Gentios não conheciam, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, desobediência dos judeus, né? Assim também estes, ou seja, os judeus, agora são desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia. A voz demonstrada, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar misericórdia com todos. Ou seja, todos foram desobedientes. Ninguém merece dizer, ninguém consegue dizer o seguinte, olha, a minha justiça é tão elevada que eu sei que o Eterno tem que me aceitar. Porque se você também fez tantas coisas erradas, qual o padrão que você tem para dizer que você já está salvo ou não? Por isso que eu não tenho certeza. Não é? Talvez se eu estiver num nível espiritual mais alto, talvez um dia eu tenha, mas por enquanto eu não tenho. Né? Então, é nisso que Saulo está falando. A misericórdia do Eterno alcança a todos, por quê? Porque todos, ninguém consegue tirar 10 nessa prova. E ninguém sabe qual é a média. O Eterno que vai definir. E quando o Eterno definir, olha, a média, o Eterno não vai definir só por um, não. Tem gente que acha que é assim, né? Não, o Eterno faz o que quer. Ele vai salvar Edivaldo, que tirou 3, mas vai condenar Lorisvaldo, que tirou 4. Não pode. Se ele fizer isso, ele está errado. Se ele quiser condenar Lorisvaldo, ele tem que condenar Lorisvaldo para baixo. Todo mundo, mesmo se Edivaldo estiver lá embaixo. Não é? Ah, mas por amor de Edivaldo, eu vou salvar Lorisvaldo. Pode acontecer. Pode acontecer. Né? E espero que tenha alguém que o Eterno ame muito que esteja abaixo de mim. Para eu ir no meio. Então, a misericórdia do Eterno, gente, funciona justamente dessa forma. Mas as suas obras são importantes? Claro que são. Suas obras que vão determinar seu nível de justiça, seu padrão de justiça. Deixa eu tentar adiantar aqui, né? Eu até coloquei aqui embaixo. Precisamos de ambas, tanto de fé quanto de obras, pois o Eterno é justo e, devido à sua infinita misericórdia, exige um padrão mínimo de justiça. Não acho que qualquer religião que siga o Eterno, né, que tenha a Bíblia como verdade, qualquer religião, embora ela acredita em várias coisas que, ao meu ver, não são verdadeiras, mas elas têm um padrão mínimo de justiça. Elas vão dizer o seguinte, não, olha, se você for idólatra, você não entra. Não, você não vai ser salvo. Por quê? Porque eles sabem que o Eterno exige um padrão mínimo de justiça. Agora eles não sabem até onde a misericórdia do Eterno vai alcançar. Né? Não sabem o que o Eterno vai tolerar ou não. Né? Então a misericórdia é muito importante. A fé, por isso que a fé ela tem uma importância um pouco maior, né? Mas as obras elas têm que refletir a fé. Se você tem uma fé verdadeira, você vai refletir em obras. É isso que Tiago fala. A não ser se você não tiver tempo, né, Ed? Tipo, você começou a acreditar agora, não teve tempo de você frutificar, morreu. Pronto, acabou. Se perdeu o bichinho. Não é assim que funciona. Não é? Não é assim. Eu escrevi outro texto aí para vocês, né? Finalizando aqui a ministração, que diz o seguinte, pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Romanos 11, 7. Quando algumas pessoas lerem esse texto aqui, Ed, elas imaginam o seguinte, elas imaginam que, tá vendo aí? Toda a justiça de Israel não serviu de nada. Os eleitos que alcançaram, os eleitos são quem? Os gentios. Não é bem assim. Quando você lê Saulo falando, olha o que Saulo está falando. Ó. Os eleitos não são os gentios nesse contexto, e sim remanescente. Olha o que Saulo cita, Romanos 11, 4. Mas que ele diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, Saulo está falando aqui de remanescente. Saulo está falando o seguinte, que dentro de Israel, embora vários deles, fale Ed. Sim. 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 Edivaldo está falando que em Roma, os endereçados nessa carta tinham muitos judeus também. Tanto é que a história comprova que o imperador expulsou os judeus de Roma em determinado momento da história, né, Ed? No livro de Atos fala sobre isso. Né? E a história comprova também. Né?
A expulsão dos judeus de Roma. Então, e você pode ver em toda a carta aos Romanos, você pode ver que tem coisa que Saulo fala. Agora fala aos que entendem da lei, né? Dando a ideia que ele está falando para judeus ali que já eram bem conhecidos, bem maduros, né? Aí Saulo fala aqui no Romanos 11:16. Eu até coloquei no finalzinho ali, ó. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são santos. Saulo está falando aqui da oliveira, né? Comparando o reino do Eterno, comparando que muitos atribuem a Israel também, como se fosse a oliveira ali, né? E os ramos naturais, que são os judeus, né? São santos por quê? Porque a raiz é santa, porque a árvore toda é santa. Então, ele não está falando aqui que os eleitos são gentios que não tinham obra nenhuma, né? Então, a obra de Israel serviu para alguma coisa. Serviu para remanescentes fiéis, remanescentes justos. E aqueles que ainda estão com o coração duro, Saulo ainda fala, não, até esse que tem um coração duro é por um propósito. E esse propósito a gente vai comentar exatamente agora. No próximo slide. Que diz o seguinte. Para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação é ciúmes, tá? Posso citar os ciúmes, os da minha própria carne, a salvar alguns deles, porque a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Né? Saulo está falando aqui que quando a plenitude de Israel, né? Quando a quantidade que o Eterno estabeleceu como mínima ali de Israel, aceitarem o plano do Eterno, quando eles realmente se converterem ao Eterno, pela crença de Saulo, será a ressurreição dos mortos, ou seja, será o Olam Rabá. Então, observe só o que Saulo está falando. Saulo está falando o seguinte, se a rejeição dele já foi bênção para o mundo, imagine como vai ser a aceitação deles, se não vai ser a vida dentre os mortos, ou a ressurreição dos mortos. E esse verso aqui que Saulo fala, é o mesmo verso que está lá na nossa paraxá. Como eu falei para vocês, parece que ele estava lendo Razino quando ele falou sobre isso. Porque Moshe fala nesse verso, né? Moshe fala o seguinte, eu coloquei aqui, aqui embaixo. Devarim 32:21, que é o verso dessa porção. As ciúmes me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei ciúmes com o que não é povo. Com uma nação louca, os despertarei a ira. Ou seja, e Saulo faz referência a esse texto, né? Então, observe como Saulo está sendo... Se você for ler a própria carta aos Romanos aí, você vê que ora Saulo bate nos judeus, né? Porque os judeus estão se soberbecendo demais, ele vai e bate nos judeus, diz que vocês estão se soberbecendo, mas vocês não sabem disso, vocês não sabem daquilo, vocês estão fazendo isso, vocês sendo judeus não estão dando exemplo. Aí depois os gentios começam a se soberbecer, ele vai e volta e bate nos gentios, né? Aí ele faz a citação aqui, dizendo o seguinte, olha, vocês pela misericórdia foram alcançados, mas olha o que Moisés diz de vocês. Moisés não, olha o que o Eterno diz de vocês. Uma nação louca, uma nação, um povo que não é povo, mas de alguma forma vai fazer a minha vontade, todo atrapalhado, todo atravessado, mas o plano é esse. Né? Então, aqui Saulo está querendo fazer um equilíbrio. Se você for ler a carta aos Romanos toda, você vai ver que existe um equilíbrio. Né? Ora, Saulo exorta os judeus, aí depois Saulo vê que os gentios estão crescendo. Tá vendo aí? Saulo reclamou com vocês, agora a gente que está certo. Saulo vai, bate nos gentios também. Aí os judeus começam a crescer e Saulo vai sempre tentando manter um equilíbrio. Né? Porque a comunidade tinha judeus e gentios. Né? E essa salvação, gente, é uma coisa também que é essa reconciliação, né? É uma coisa também que eu gostaria de comentar só para encerrar aqui a nossa porção. Porque tem muita gente que pensa, voltando ao nosso tema da porção, né? Fé. Tem muita gente que pensa que salvação é apenas confessar Yeshua. Confessar Yeshua, eu aceito Yeshua como meu Senhor, eu creio que Ele é o Messias enviado, o Filho de Deus, pronto, está salvo. Não é só isso. É como se fosse um amuleto, né? Embora se isso for feito com toda a intenção do coração, isso aí é o suficiente. É o que Saulo fala, né? Só isso é o suficiente. Não precisa saber ler hebraico. Não precisa saber recitar a bênção do Sidur. Né? Não precisa. Só é preciso saber que Yeshua é o enviado de Deus. Olha que coisa simples. Aí você diz, então tudo que isso aqui que eu faço aqui não serve de nada. Não serve? Como é que você vai se aproximar mais do Eterno? Como é que você vai saber o que é bom para o Eterno e o que não é? Então, cada coisa tem sua importância dentro do contexto correto. Né? Então, o que é salvação, gente? Tem gente que acha assim, a salvação é só confessar. Não, não é. A salvação é muito mais do que isso. E detalhe, tem gente que ainda é isso, né? Tem gente que...
Eu não vou colocar em dúvida aqui, porque não sou eu o juiz, né? Não sou eu que vou dizer, não, fulano foi salvo, fulano não foi. Mas imagine, Ed, eu coloco em dúvida. Imagine, sei lá, um traficante que está trocando tiro com a polícia, né? Fazendo atrocidades, um bocado de refém, querendo matar refém, não sei o que. A polícia vai, acerta um tiro nele, ele está lá morrendo, agonizando. Aí chega um irmãozinho rapidinho, não, diga que você é de Jesus. Não, eu aceito. Foi salvo. Será? Talvez seja. Talvez seja. Se o coração dele... Se o coração dele falou aquilo ali verdadeiramente, né? Talvez seja. Mas eu acredito que a verdade, né? gerou uma polêmica aqui na sinagoga. Olha, eu vou deixar vocês falar rapidinho. Mas eu acredito, gente, que a salvação ela é gradual. Para uma pessoa realmente reconhecer que necessita do Eterno e confessar o Eterno com toda a intenção, essa pessoa tem que vir preparando antes. Ela não precisa estar perfeita, ela precisa até estar errada. Vamos dar um exemplo, né? O traficante, ele está traficando drogas, mas ele em algum momento da vida dele olha assim e fala: rapaz, eu não quero essa vida para mim não. Eu tenho que deixar isso aqui, mas eu não estou com força. Como eu não vou deixar isso aqui, eu vou ver de quê? Aí continua, mas se arrepende. Poxa, eu tenho que deixar isso aqui, mas continua fazendo, mas já está se arrependendo. E quando vê, chega um momento dele que ele diz assim: não, eu aceito. Eu acredito numa conversão verdadeira. Aí a irmã falou aqui, o ladrão da cruz. Né? Você acha que o ladrão da cruz estava tranquilo lá? Não, tudo que eu faço é errado. E de repente, num piscar de olho ele... Não, eu acredito, não é assim. Ele já vinha reconhecendo desde antes pequenos detalhes dele. Poxa, isso aqui não é legal, isso aqui não é justo. E chegou num nível que eu acho que a salvação é um processo. Tem muita gente... Lógico, eu não sou o juiz para determinar o que é e o que não é, né? Yeshua que vai dizer... O Eterno, que é o grande juiz, mas o Eterno colocou isso aí sobre Yeshua, sobre o Messias dele, para julgar quem deve ser salvo ou não. Então, Yeshua que vai dizer. Eu não estou querendo me colocar nessa posição. Mas eu tenho certeza que uma pessoa, quando ela fala da boca, a não sei se, como o Ed falou, a não sei se ela não tiver tempo, mas uma pessoa, quando ela confessa, as obras dela mudam. Né? E às vezes, para ela confessar, as obras dela já estão mudando. Às vezes, ela já começa a mudar até chegar ela se arrepender de fato e confessar. Né? Então, assim, é muito complicado, gente. Tem gente que acha que é muito simples. Reconheça, confesse Yeshua. A pessoa não, a maior agonia. Você acha que se aquela pessoa ali já está com o coração arrependido, ela precisa confessar, não, Yeshua é o Senhor. Não, o Eterno já viu o coração dela como está. Ela precisa dizer, não, Yeshua é o Senhor. E morreu, acabou o fôlego, pronto. Se perdeu porque faltou uma palavra. Não é assim, gente, não é uma fórmula. Às vezes a pessoa não precisa nem falar com o Eterno, né? Às vezes a pessoa, sei lá, fez algum ato que foi errado, a pessoa pensa, poxa, aquilo foi errado. Eu não deveria ter feito aquilo. A pessoa vai e morre. Puf. Será que aquilo ali não contou como arrependimento? Porque ela não se expressou? Porque ela não foi para a igreja orar? E o mudo? Eu falei o mudo que não consegue falar, né? Então, gente... salvação é complexa demais, né? Salvação é complexa demais. Por isso que a gente precisa... Por isso Saulo foca nisso, né? A gente precisa da misericórdia do Eterno, né? A gente precisa da misericórdia do Eterno. Eu agradeço a vocês a paciência, agradeço a vocês o tempo. A gente já passou aqui 10 minutos do tempo, eu não vou conseguir responder as perguntas de vocês aqui ao vivo, mas se a pergunta de vocês não ficar salva aí, manda depois pro meu Instagram, manda pro Instagram, não tem pergunta nenhuma, né? Mas se quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, manda pro Instagram da congregação, pro direct lá, ou comenta depois no vídeo que vai ser postado aqui. Se a sua pergunta não for respondida, comenta novamente, que às vezes a gente não viu, não foi notificado, tá? E que o Eterno seja conosco sempre. Tenha um sábado de paz. Vou passar aqui para Edivaldo para ler os avisos finais. Enquanto o Nel falava, eu estava aqui ali pensando, só uns 3 minutos rapidinho. Imagine o bandido que, como o Nel falou, estava trocando tiro com a polícia, aí levou um tiro e estava morrendo, aí chegou alguém, aceite Jesus para você não morrer, para você não ir para o inferno e tal. Aí o cara, eu aceito. Aí a polícia, o cara já está morto mesmo, aceitou Jesus, solta o cara. Aí o cara já aceitou Jesus, todo mundo acha que está salvo, aí ele ali querendo morrer, aí saca a arma de novo, começa a dar tiro na polícia de novo. Ou seja, a confissão teria adiantado alguma coisa? Não é só palavras, tem que ser comprovado por ações, né? E irmãos, eu queria citar aqui para fechar o que Nel estava falando ali, para muitos que estudam teologia, a famosa citação de Lutero, né? Diz que Martinho Lutero ia subindo umas escadarias para pagar umas promessas dele lá, e diz que ele ouviu uma voz dizer, Lutero, o justo viverá da fé. Aí ele passou a crer, né? Aí aconteceu a mudança dali nasceu a reforma protestante, vamos assim dizer, que ele ouviu essa voz, Lutero, o justo viverá da fé.
Parece que derruba tudo que você falou aqui. Na verdade, corrobora com tudo que foi falado aqui. O justo viverá da fé. Olha a união da fé com obras com fé. O justo viverá da fé, ou seja, para viver da fé, primeiro precisa ser justo. Esquecem desse detalhe. O justo viverá da fé, ou seja, para viver da fé tem que ser justo, e pelas escrituras o que é justiça? Andar nos caminhos que Adonai deu, na Torá. Ou seja, uma coisa depende da outra, não tem como andar junta, está entranhada. E para encerrar, né, eu acredito que a média do Eterno é 1. Vocês falaram de 3, mas eu acredito que é 1. Média 1. Sabe por quê? Por causa exatamente da misericórdia dele. Imagine, eu vi na televisão, gente, no jornal, uns jovens no Nordeste, num lugar do Nordeste, nós estamos em Salvador, que é Nordeste também, mas pessoas que estão estudando com esse negócio agora de aula online, pessoas que tinham que acordar de madrugada, andar quilômetros para ir até um lugar lá que tinha internet, para poder assistir às aulas. As pessoas estavam estudando de modo mais duro e severo do que quando era presencial, porque não tinha internet em casa, e tinha que se deslocar, acordar cedo, andar quilômetros para poder ter acesso a computador com internet. E aí, cumprir ali o padrão mínimo de aula. Enquanto tem outros que têm em casa internet 5G, na velocidade da luz, não está nem aí, acorda a hora que quer, não busca aula nenhuma. Aquele pobrezinho lá que estava acordando de madrugada, se pela dificuldade que ele estava tendo, ele alcançar a média 1, ele vai entrar. Isso no meu ponto de vista, né, a média 1 que eu falei do Eterno. Mas o outro que tem internet 5G, se ele alcançar a média 1, ele vai entrar também. Só que o professor, vamos dizer aqui, o professor, o mestre, que é o Adonai, ele vai avaliar o quê? Vários padrões. O professor faz o quê? O professor avalia a assiduidade do aluno, os trabalhos que ele fez para dar a média final, não é isso? Ele vai avaliar todo um contexto para dar a média final. Aquele pobrezinho lá que acordava de madrugada para andando quilômetros para ir ter a aula dele, alcançou a mesma média, a média 1. Mas será que aquele outro que tinha internet 5G, quando pegou esse padrão todo, a assiduidade, os trabalhos que fez, a participação em grupo, tudo que os professores geralmente avaliam, será que ele alcançou a média 1? Talvez não. Ou seja, realmente a coisa anda junta. Fé sem obras é morta e obra sem fé é morta. Uma está entranhada com a outra. O justo viverá da fé. Ou seja, a palavra o próprio texto já está dizendo, para viver da fé, primeiro tem que ser justo, ou seja, tem que trilhar, pelo menos querer trilhar os caminhos do Eterno, que é o que gera no homem justiça. A Torá é bem clara, e será para vós justiça, quando buscar seguir aqueles mandamentos. Então, não adianta, irmãos, pelo menos querer, é como alguns rabinos falam, o Eterno espera de nós a nossa vontade, é o nosso querer, mesmo que não consiga fazer por diversas circunstâncias. Se você quer, é acreditado como tendo feito, né? É preciso querer. לא שאותנו תהיו מפשענו, שרים אנו שיר אהבה, תיקן את דרכינו